Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 26º domingo do tempo comum, nós ouvimos pelo menos duas grandes semelhanças entre a primeira leitura e o Santo Evangelho de hoje. Na primeira leitura ouvimos que Moisés, ao liderar aquele povo ingrato, desejoso e desobediente, que foi libertado da escravidão do Egito, e mesmo assim não parava um instante de reclamar contra Deus por tudo e por qualquer coisa, Moisés se queixa ao Senhor como é duro para ele liderar e governar aquele povo imenso. E então o Senhor promete a Moisés, pede, ordena que ele reúna 70 entre os anciões e os escribas do povo, aqueles homens mais devotados a Deus. E entre estes 70 homens, Deus iria distribuir um pouco do espírito de liderança e profecia que deu a Moisés. O que acontece? Moisés reúne estes homens todos, menos 2 que permanecem entre os acampamentos. E estes 2 que faziam parte daqueles 70 que Deus indicou para serem escolhidos, chamados Eldad e Medad, estes 2, lá onde estavam, em meio ao acampamento, começam a profetizar, começam a falar em nome de Deus. Aqui devemos entender profecia não só como revelação de coisas futuras, que é o que muita gente imagina quando ouve falar em profecia, mas também, e de modo especial, o descobrimento da verdade, aquelas verdades que Deus quer falar ao seu povo e usa de seus profetas para chamar a atenção, para corrigir seu povo, para governá-lo, para educá-lo. Tudo isto é profecia, para denunciar o que há de errado, para apontar o caminho certo. E então, como não é estranho na história da humanidade, um jovem correu para avisar Moisés. Estes 2 que não estavam contigo e que deveriam estar entre os 70, estavam lá profetizando no acampamento. A nossa tradução aqui, em língua portuguesa do Brasil, diz assim: esse jovem Josué, que depois vai assumir a liderança em nome de Moisés. Na tradução que temos no Brasil diz assim: Moisés, meu Senhor, manda que eles se calem. No texto original diz assim: Moisés, meu Senhor, manda prender eles. Ou seja, manda encarcerá-los e separá-los do teu povo, porque estão fazendo algo fora das tuas ordens. Seja mandar calá-los ou mandar prender, essa é uma atitude que o mundo muitas vezes, quando ouve os profetas falar, aplica sobre eles. E então Moisés vai dizer: por acaso tu tens ciúmes de mim? Tens ciúmes do poder que Deus me deu? Tens ciúme daqueles que receberam o dom da profecia? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhes concedesse o seu espírito de profecia. Este trecho da primeira leitura do livro dos Números está em íntima conexão com o que mais tarde vai dizer o profeta Joel. No capítulo 2, o profeta Joel vai dizer que nos dias da vinda do Senhor, nos dias da vinda do seu Messias, do seu Cristo, aquele povo que for fiel ao Senhor vai profetizar. E então diz o profeta Joel, ou melhor, diz Deus por meio do profeta Joel: derramarei o meu espírito de profecia sobre homens e mulheres, sobre crianças e velhos, sobre todos. O que é que nós ouvimos e sabemos dos Atos dos Apóstolos? Depois da vinda e da ressurreição do Senhor, morte e ressurreição do Senhor, os discípulos se reúnem por ordem do Senhor. E então o Espírito Santo é infundido sobre eles,
e eles passam a profetizar e a louvar a Deus em línguas que eles mesmos não entendiam, mas que todos aqueles povos que para a cerimônia do Pentecostes estavam reunidos em Jerusalém, cada povo entende na sua língua. Este derramamento do Espírito Santo não é um momento único que aconteceu nos Atos, como é narrado nos Atos dos Apóstolos. É um sinal repetível muitas vezes na igreja, em momentos de maior necessidade do povo de Deus. O derramamento do Espírito Santo como dom de profecia, como dom de Deus para governo do povo de Deus e para esclarecimento e ensino do povo de Deus, se dá com este sentido: ensino, esclarecimento, profecia, condução do povo. Não é manifestação do Espírito Santo alguém se jogar como uma barata que tomou veneno e rolar no chão. Isso é um problema mental, psicológico e psiquiátrico a ser tratado. Não é dom do Espírito Santo ficar pulando como um animal irracional. Não, o derramamento do Espírito Santo é para ser claro para aqueles que veem o sinal do Espírito Santo. Portanto, fujam de qualquer manifestação de distúrbio psicológico que digam que seja manifestação do Espírito Santo. Nem é manifestação do Espírito Santo ficar enrolando a língua como um bêbado e dizer coisas incompreensíveis. Os apóstolos, quando receberam o dom do Senhor, falavam em línguas que não entendiam, mas eram entendíveis. Eram línguas de outros povos que os entendiam. Isso é o verdadeiro dom do Espírito Santo. Há poucos dias atrás celebramos a morte do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Na vida do Santo Padre Pio nós vemos este dom do Espírito Santo. Quantas vezes ele atendia em confissão pessoas que não sabiam italiano, a única língua que o Padre Pio falava, e o Padre Pio entendia estas pessoas nas suas línguas de diversas partes do mundo que iam buscá-lo para a confissão, e estas pessoas ouviam o Padre Pio falar nas suas línguas. Isso é dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo sempre é para educação, orientação, preservação, condução e serviço do povo de Deus. Nós ouvimos no Santo Evangelho também este momento. Notemos, no livro dos Números é um jovenzinho, ainda um jovenzinho. Este jovem Josué que vai se queixar que alguns homens profetizam não estando na tenda da reunião como Moisés havia mandado estar. Também no Santo Evangelho de hoje é um jovenzinho, João, o mais jovem dos discípulos, que vai se queixar ao Senhor: Senhor, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Ou seja, nós vimos alguém fazer obras que tu nos mandou fazer, mas nós o proibimos porque ele não faz parte do nosso grupo. Caríssimos irmãos e irmãs, o Espírito Santo, como nos ensina a Sagrada Escritura, sopra aonde quer. Sopra até mesmo entre aqueles nossos irmãos e irmãs que não fazem formalmente parte da igreja, desde que sopre sobre eles a verdade. O Espírito Santo não pode se dizer que sopra nas seitas criadas pelos homens, se não os leva a conhecer a verdade. O Espírito Santo jamais vai dizer a alguém que está em uma seita, em uma falsa igreja: permaneça aí que aí está bom, aí tu também serve a Cristo. O Espírito Santo jamais vai manifestar seus dons, distribuir seus dons em lugares onde ele não é ouvido e atendido. E no entanto o Senhor diz: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor.
E então complementa o Senhor: quem dera a um dos seus discípulos que seja um copo d'água, porque eles são de Cristo, vai receber a sua recompensa. Mas também quem escandalizar, quem der mau exemplo aos menores, aos pequeninos que creem, seria melhor que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. E então o Senhor faz essas invectivas e diz: se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se teus pés te levam a pecar, corta-o. E o Senhor fala desta realidade terrível chamada inferno. Fora de Jerusalém havia um lugar chamado Geena, que era o lugar, podemos dizer assim, o lixão de Jerusalém, onde se queimava lixo dia e noite, e o fogo não se apagava. Por isso o Senhor vai chamar o inferno também de Geena. Para lá serão enviados aqueles que não querem fazer a vontade do Senhor. Para lá serão enviados aqueles que serão queimados no fogo eterno. Nos dias de hoje, em que tantas vezes se nega a realidade do inferno, e se nega com a maior cara de pau, o Senhor nos diz por seu santo evangelho, sua palavra, que há sim o inferno para aqueles que rejeitam a Deus. Há sim o inferno. É uma realidade. É claro que o Senhor não está dizendo aqui para fisicamente amputarmos nossas mãos, nossos olhos e nossos pés, porque nós, pecadores que todos somos, andaríamos aí talvez cotocos se arrastando pela rua. O Senhor está falando de forma espiritual e profunda, arrancar de nós tudo aquilo que nos leva ao pecado, arrancar de nossa vida tudo aquilo que nos leva a nos afastarmos de Deus, tudo aquilo que não permite que nós vivamos a vida de Deus e Deus viva em nossa vida. E então o Senhor diz que neste inferno há um verme que nos rói, ou melhor, que rói aqueles que para lá vão. Nós não queremos ir para o inferno. E o verme deles não morre. Há um fogo que não se extingue. E mais ainda o Senhor diz que este fogo é como o sal que queima e volta sempre a queimar. Este fogo devorador, nos ensina o venerável Martin de Kochen, esse livrinho que temos sempre ao final da Santa Missa, nos ensina que este fogo devorador é um fogo encendido pela ira de Deus. É interessante que estes 70 homens que foram chamados para serem profetas junto a Moisés, e que estes tantos profetas, este povo profético que o profeta Joel diz que Deus vai suscitar, vem justamente para isso, vem justamente para esta data, chamada a data do dia da ira do Senhor, quando o Senhor virá para julgar a humanidade inteira. Então será o sinal de que a vinda do Senhor está próxima, quando os seus profetas, quando o seu povo todo profetizar, quando o seu povo todo abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo falar, quando o povo todo transformar a sua vida de tal forma que não seja mais escândalo para ninguém. Nós vemos esses dias, nós vimos muitas vezes na história da igreja, e nós o veremos, se assim Deus quiser, ainda vivos nesta carne, este dia do juízo do Senhor, em que sua ira acende as fornalhas do inferno para aqueles que não quiseram nada com o Senhor e o rejeitaram, mas que também conduz o servo obediente ao paraíso,
restitui-o à máxima santidade. Nós ouvimos também, como segunda leitura hoje, a carta de São Tiago, no qual ele faz esta peroração contra os ricos. Não há nenhuma novidade aqui. É a mesma que o Senhor o fez no Evangelho. Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação, diz o Senhor. São Tiago diz, agora, ou seja, agora começou o julgamento. Ai de vós ricos. E muita gente, quando ouve esta ai de vós ricos, diz assim, não, mas eu sou pobre. Cuidado, aqui ricos não é só aqueles que ajuntam riquezas materiais, que ajuntam dinheiro. Não é somente aqueles que exploram os mais pobres e deixam os mais pobres morrerem de fome. Estes ricos somos todos nós, que vemos irmãos nossos atirados na rua, debaixo das pontes, mortos em vida, e não fazemos nada para resgatá-los. Nós vemos nossos irmãos mortos para a vida de fé e para a vida da graça, porque afastados de Deus e de sua igreja, e não fazemos nada. E então o Senhor vai dizer, vós também sois ricos, vos enchi de graças e bênçãos, e vocês amontoaram essas graças e bênçãos e não fizeram nada pelos outros. Os enchi de dons e talentos e não fizeram nada pelos outros. Diz São Tiago. São Tiago repete aqui o que diz o Senhor, mas também repete o que diz o profeta Isaías. O grito dos trabalhadores que não recebem seu salário. O grito do trabalhador do campo que passa fome. O grito do trabalhador, do órfão e da viúva que não foram assistidos por ninguém. Todos esses gritos, que são milhões e milhões diariamente, chegam aos ouvidos do Senhor. Ai de vós, que vivem luxuosamente na terra, entregues à vida boa. Ai de nós, que vivemos com nossas riquezas. Muitos de nós não temos riqueza material, dinheiro no banco, mas vivemos como ricos, ajuntando coisas, ajuntando segurança nas coisas do mundo. E muitas vezes transformamos o nosso coração, ou como diz São Paulo, o nosso estômago, no nosso próprio Deus, a quem queremos apenas servir como único Deus. É o pedido do salmista, do rei Davi, neste Salmo 18. Senhor, eu, vosso servo, uma vez instruído pelas vossas palavras, ajudai-me a guardá-las, para que eu possa perceber as minhas faltas. Perdoai, Senhor, aquelas minhas faltas que eu ainda não vejo, mas, Senhor, sobretudo, preservai este vosso servo do orgulho, que o orgulho não domine sobre mim. E assim eu serei puro, e serei preservado, ou seja, serei purificado dos delitos mais perversos que eu possa cometer. É a virtude da temperança, é a virtude da paciência, é a virtude da mansidão e, acima de tudo, a virtude da humildade que devemos pedir ao Senhor, para que o orgulho não nos domine. O orgulho é, certamente, entre os grandes pecados, aquele que nos mais afasta de Deus. E então, o orgulhoso ouve: todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E o orgulhoso, que tem os ouvidos e o coração fechado, diz: eu não tenho pecado. Ou então, o orgulhoso até às vezes vai arrastado pela graça de Deus à confissão, e ele chega para se confessar e diz assim:
Ah, padre, eu tenho aqueles mesmos pecados que todo mundo tem. O pobre do padre tem que adivinhar. Ou seja, o orgulho dele não permite ele fazer um exame de consciência completo para ver onde errou, como pecou e de que forma ele caiu nesses pecados. Ou então ele, muito orgulhoso, diz assim: mais tarde eu confesso, Deus é amor e misericórdia, vai me perdoar tudo. E vai amontoando perversão sobre perversão, como se ele fosse dono do dia seguinte. O orgulhoso acha que é dono do dia seguinte. O orgulhoso acha que vai viver 20, 30, 40, 50, 90 anos. Se deixar por ele, ele vive até a eternidade aqui na terra. A morte não é para ele. A confissão não é para ele. O reconhecer o seu erro e pecado também não é para ele. E ainda aquele orgulho que Satanás põe no coração e diz assim: eu sei que pequei, mas eu não tenho coragem de me confessar, porque o que o padre vai achar? E esse pecado talvez Deus nem perdoe, e então ele fica ruminando isso. Também é orgulho. Não é temor de Deus, é orgulho. E então nós devemos pedir ao Senhor, entre tantas graças e bênçãos que Ele distribui sobre nós, este espírito de humildade. Quando é que nós nos tornaremos verdadeiramente profetas do Senhor? Quando nós pregarmos com a nossa vida. Pelo batismo, todos nós fomos tornados sacerdotes, reis e profetas. Todo o povo de Deus é sacerdote, rei e profeta. Onde está? De que forma estamos exercendo a realeza que recebemos de Cristo? De que forma estamos exercendo a profecia? De que forma estamos exercendo o nosso sacerdócio comum, o sacerdócio comum dos fiéis? Ou já esquecemos que pelo batismo nós fazemos parte do povo santo de Deus, e que todo este povo é chamado pelo Senhor de seus sacerdotes, seus reis e seus profetas. Sacerdotes, para elevarmos com um coração puro e sem mácula preces diárias ao Senhor. Reis para reinarmos com Cristo, deixar que Ele reine em nossa vida. Profetas para pregar com nossa vida, para que nossa vida seja uma profecia para aqueles que não creem, para que aqueles que não creem no Senhor e não buscam o Senhor possam ver a nossa vida como uma autêntica profecia. Esta é a profecia que precisamos em nossos dias. Esta é a profecia que nós exercemos já dentro de nossa casa. Não é como muitas vezes ouvimos em nossa igreja as distorções de chamar a tudo de profecia. Há muitas distorções. Nós todos que fomos chamados pelo batismo do Senhor a ser profetas, temos sim que denunciar as injustiças sociais e apresentar a palavra de Deus, o que diz sobre ela. Nós não fomos chamados a apresentar as injustiças sociais para apoiar candidato A ou B, como muitos que se dizem profetas e que se diziam profetas há alguns anos atrás. Mas quando o seu candidato, quando o seu partido estava no governo, calavam a boca. Quando vem o adversário politicamente, então dizem que é profecia. Isso não é profecia, isso é instrumentalização da palavra de Deus. Profecia verdadeira e autêntica nós fazemos nem tanto com a boca, mas com o nosso modo de ser de cristãos, vivendo como cristãos. Ninguém precisa nos dizer que precisamos acolher e salvar o pobre, a viúva e o órfão. Ninguém precisa nos dizer que é indigno que haja irmãos nossos atirados nas ruas, embaixo das pontes. Ninguém precisa dizer isso, nós sabemos muito bem. E então começamos a exercer a profecia quando começamos a transformar isto. A
começar a transformar a nossa casa, depois a nossa rua, depois o nosso bairro, depois a nossa cidade, nosso país e o mundo, para que o nosso testemunho seja verdadeiro, para que nós vivamos esse espírito de profecia. Peçamos ao Senhor a graça da humildade, o dom da humildade, o dom do discernimento para conhecermos os nossos pecados e nos arrependermos deles e pedirmos perdão. Que o Senhor assim nos mantenha desejosos, correndo ao encontro dos bens verdadeiros, para um dia alcançarmos os bens eternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.